Todos nós desejamos ouvir a voz de Deus, principalmente quando precisamos de uma resposta ou tomar uma decisão. Fica comigo porque no vídeo de hoje você vai descobrir como ouvir a voz de Deus. Eu sou a Kelly e você está no canal Devocionar. Olá, que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao Ministério Devocionar. Junte-se a nós porque esse foi um espaço pensado para você que deseja aprofundar o seu relacionamento com Deus e crescer espiritualmente. Se esse é o seu objetivo, você está no lugar certo. Aqui você vai encontrar conteúdo cristão de valor e todos os vídeos têm um único objetivo: te ajudar a construir o seu momento a sós com Deus. E hoje não é diferente. Você vai aprender como ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Para você conseguir ouvir a voz do Senhor, você precisa entender os meios pelo qual o Senhor fala. Não adianta você tentar ouvir a voz de uma pessoa se você estiver se comunicando com ela, por exemplo, através de um e-mail. Vai ser difícil você conseguir descobrir qual é a voz dessa pessoa. Se você de fato quer descobrir isso, você vai precisar fazer uma ligação para ela. E aí sim você vai conseguir ouvir o timbre, a tonalidade, como é a voz dessa pessoa. E a mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos dos meios certos para conseguir identificar e descobrir qual é a voz do Senhor. Normalmente temos dificuldade em ouvir a voz de Deus porque procuramos ouvi-la por canais errados. Por exemplo, você pede: Senhor, deixa eu ouvir sua voz, eu preciso de uma resposta, mas não para orar e se conectar com Deus, mas não para meditar na palavra, mas não para conversar com o irmão em Cristo que realmente tem sabedoria bíblica, e aí fica de fato muito difícil. Eu sei que não tem como colocar o Senhor numa caixinha e estabelecer o meio pelo qual Ele vai falar. Até porque nós só temos um meio de falar com Deus, a oração. Mas Ele, na sua multiforme sabedoria, tem muitos meios de falar com a gente. O que precisamos é, de fato, apurar os nossos ouvidos e treiná-lo a ouvir a voz do Senhor. Ele vai dizer na sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para você conseguir ouvir a voz do seu pastor, você precisa se colocar de fato nesse lugar de ovelha. As ovelhas têm muitas limitações visuais, elas não têm uma boa visão, mas em compensação elas têm uma excelente audição. Comentaristas bíblicos vão dizer que as ovelhas têm a capacidade de identificar a voz do seu pastor em meio a inúmeras vozes. Tal como as ovelhas, para ouvir a voz do seu pastor, você precisa apurar a sua audição através da palavra. Bem sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa expor os seus ouvidos à palavra do Senhor. Então, ouça pregações, leia a Bíblia, estude as Escrituras. Assim você estará apurando a sua audição a identificar a voz do Senhor. Eu acho tão interessante quando Samuel escuta a voz do Senhor pela primeira vez. A Bíblia vai nos narrar que eram tempos, de escassez, não ouvia-se muito a voz do Senhor. E Samuel já estava no templo sendo treinado por Eli, mas até então ele não tinha ouvido a voz de Deus. E aí, em uma determinada noite, o Senhor chama Samuel e fala com ele. Só que é muito interessante que, por ele não conhecer a voz de Deus, Samuel achava que era Eli que estava o chamando. E aí, por algumas vezes, ele ouviu o Senhor chamando, achou que fosse Eli e foi lá, se levantou da cama e foi até Eli para saber o que ele queria. Mas o próprio Eli entendeu que a voz que Samuel estava ouvindo era a voz do Senhor. Quando Samuel, orientado por Eli, se colocou em um lugar de escuta, declarando: fala que o teu servo ouve, ele conseguiu de fato escutar a voz do Senhor e receber a mensagem que Deus tinha para ele. Irmãos, ouvir a voz de Deus é uma disciplina que precisa ser desenvolvida através de um relacionamento com o Senhor. Quanto mais a gente se relacionar com Ele, se colocar nesse lugar de escuta, mais a gente está apurando os nossos ouvidos a identificar a voz do Senhor. Mas essa não é uma tarefa fácil. A disciplina de ouvir tem sido um desafio, principalmente nos nossos tempos, na nossa sociedade, onde ela o tempo todo nos motiva a fazer barulho. Nós precisamos falar, opinar, se posicionar em relação a isso, aquilo, enfim, a nossa sociedade pede com que a gente fale. E cada vez mais temos dificuldade de
disciplinarmos a ouvir, a de fato ficar nesse lugar de ouvinte. Normalmente levamos isso para o nosso relacionamento com o Senhor. Temos tanto a falar, oramos e não paramos nesse lugar de ouvir a voz de Deus. Assim, na contramão de um mundo tão barulhento, você está sendo chamado pelo Senhor a ouvir a sua voz e segui-la como uma boa ovelha que você é. Temos clareza de fé que o Senhor pode falar conosco de diversas maneiras, porque Ele tem poder para isso. Mas hoje aqui eu não quero superespiritualizar a voz de Deus. Mas principalmente eu gostaria de chamar a sua atenção para uma forma preciosa que temos de ouvir a voz de Deus, que é pelo seu audível timbre divino que ecoa pelas Escrituras. Ah, irmãos, como precisamos entender que dentre tantos meios, o melhor canal para ouvirmos a voz de Deus ainda é as Escrituras Sagradas. Mas como ainda é difícil e desafiador para muitos de nós nos colocarmos nesse lugar de escuta, abrir a palavra e ouvir a voz de Deus. Lembre-se que todas as vezes que você se retire em silêncio e medita na palavra de Deus, assim como Samuel, você está dizendo ao Senhor: fala que o teu servo ouve. Eu desejo de verdade que você tenha sido edificado por essa reflexão. Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.